Em primeiro lugar, bom dia. Gostaria de agradecer o ICLEI por esse convite de discutir o estudo de caso de Brasília no contexto dos esforços por resiliência, sustentabilidade e, nesse caso, os indicadores para medir impactos, né? Eu gostaria de mostrar esse vídeo para vocês. Ele mostra uma situação paradoxal da capital brasileira, onde a gente tem um alagamento expressivo. Essa é uma das principais artérias do plano piloto, da área tombada, a área urbanizada, com um dos maiores índices de área verde por habitante e que alaga. Isso porque no conceito desenvolvido e implantado da capital federal, a cidade está no eixo norte-sul e o caminho natural de drenagem está no sentido oeste-leste. Encontra na cidade um paredão e então a gente alaga e tem pontos graves que geram esse transtorno junto à população. Isso significa que a gente não está utilizando as áreas verdes como infraestrutura ecológica e a gente não considera a água no planejamento urbano como deveria. Então a gente precisa transformar as cidades que temos nas cidades que queremos e precisamos. Para isso a gente tem que entender as especificidades do território. Brasília está no Planalto Central, tem uma malha hídrica importante, é nascente de muitos rios nacionais. E, infelizmente, o conceito de paisagem pouco leva em conta os compartimentos geomorfológicos, né? A infraestrutura ecológica é pouco conhecida e é pouco trabalhada do ponto de vista do planejamento urbano. Então, nossa busca por soluções baseadas na natureza tem a ver com o funcionamento natural do bioma. E já entendemos pela lei do zoneamento ecológico econômico, uma lei que entrou em vigor agora no meio do ano, aprovada esse ano, sancionada esse ano, que o DF é um território de muitos riscos ecológicos. Isso não significa que não se possa ocupar, mas isso significa que para potencializar a resiliência, a gente precisa enxergar, por exemplo, o risco de perda de recarga de aquífero. Nesse mapa, produzido como anexo da lei, a gente tem um anel principal de recarga em laranja e esse anel onde está o principal eixo de desenvolvimento do ordenamento territorial. As cidades, a primeira cidade ali ao norte desse anel é Ceilândia, com mais de 500 mil de habitantes. A gente totaliza quase 1 milhão de habitantes nesse eixo, que tende a se adensar, e os padrões urbanos não discutem como podem ser resilientes à água, como integrar esse risco de perda de recarga no planejamento urbano e como a gente deve medir essa resiliência. Por outro lado, a gente também já sabe e conhece que o DF é um território que apresenta déficit hídrico crescente e a gente pode ver a situação da geração das águas nos rios por unidade hidrográfica na época da chuva e na época das secas. Então, em vermelho são situações críticas que a gente tem, muito críticas, e em laranja aquelas que estão chegando no limite da captação de água. Observe que os mananciais internos do DF já estão comprometidos. Então, as cidades hoje no DF, são 31 cidades, são as principais responsáveis pelo impacto negativo à quantidade e à qualidade das águas, particularmente o consumo residencial urbano. E as tipologias urbanas, a morfologia e também os padrões edilícios não estão preparados para assumir essa discussão. Então, a gente não discute reuso de água e vários tipos de tecnologias edilícias que são fundamentais para isso. A gente continua reduzindo a permeabilidade do solo em áreas preferenciais sem discutir as implicações disso. A gente continua sem usar as áreas verdes urbanas como ativos urbanos. E esse é o grande propósito agora da implementação da lei do ZE, gerar todo um marco e uma cultura de manejo de águas pluviais para drenagem, em vez de drenagem tradicional, né? E assim sucessivamente. Da mesma forma, a qualidade de água com o lançamento de esgotos tratados, que é previsto na Lei Nacional das Águas Brasileiras, mas particularmente a drenagem, né? Que é um problema muito grave do ponto de vista do comprometimento da vida útil dos mananciais. A gente tem alguns exemplos do papel da cidade na redução acelerada da vida útil do manancial.
A gente tem casos muito graves, esse é o do Bananal, por exemplo, e isso foi particularmente intenso na implantação de um setor habitacional que se propôs a ser sustentável e que, de fato, a implantação não foi nada sustentável. Então, as soluções que a gente vem desenvolvendo para que a infraestrutura ecológica e os riscos passem a compor o portfólio das preocupações e das ferramentas para o planejamento territorial e urbano, em primeiro lugar, é uma infraestrutura de dados espaciais ambientais que já existe há 4 anos e que agora a gente está profissionalizando com o apoio do GEF e desenvolvendo módulos especialistas de suporte à tomada de decisão com base no grau de solução aos riscos de perda de serviços ecossistêmicos, como é o risco de recarga. Então, a gente está padronizando essas variáveis, que são as variáveis de tomada de decisão, não só para o poder público, como também para o empreendedor público-privado, e ofertando isso na forma de uma infraestrutura de dados espaciais públicas com esses módulos automatizados, né? Esses módulos estão claramente baseados na capacidade de desenvolver indicadores que meçam a interferência negativa e o comprometimento aos serviços ecossistêmicos, né, e a sua manutenção. Uma segunda solução tem sido aprimorar essas variáveis e a combinação dessas variáveis no desenvolvimento de um fator verde-azul, que é inspirado no Biotopic Area Factor, né, na Alemanha nos anos 90 e 20 anos depois na Suécia, e que nós temos trabalhado em busca de um índice que também trabalha dimensões distintas, que se cumpre a função ecológica, se apresenta e inspira valor cultural e se prepara aquela porção do território para as mudanças climáticas. Então, na verdade, o que a gente tem proposto é um conjunto de variáveis bastante extenso que, combinado na forma de uma matriz de pontuação e priorização, oriente o próprio empreendedor, porque ele receberá benefícios do poder público do ponto de vista dos atos de gestão. Então, se o projeto dele realmente é muito bom e ele antecipa, mitiga e propõe soluções criativas no parcelamento de solo, por exemplo, ou no nível edilício, a gente tem que ele não precisa fazer, por exemplo, os 3 níveis de licenciamento, as 3 etapas. Ele pode ter uma etapa única, né? Então, a gente quer, dessa forma, estimular o empreendedor a novos padrões urbanos, a soluções inovadoras e de forma muito clara. Nós já estamos, então, com 25 USTs na capital federal, os nossos estudos dos padrões urbanos, e nós queremos agora, estamos na fase, através desse conjunto de indicadores nos próximos 6 meses, trabalhando qual o impacto desses indicadores na morfologia, geomorfologia e nos riscos, né, como de capacidade de suporte de recarga, no sentido de evoluir quais são os padrões urbanos atuais e quais são os padrões urbanos que a gente deseja para a nossa cidade e para o país. Então, esse é o nosso estado da arte atualmente. Nós estamos muito felizes de poder compartilhar e aprender com as outras cidades também. Obrigada.